Olá, meu nome é Lucas Andrade, e antes de começar esse conteúdo que eu preparei para vocês nessa noite, eu gostaria de propor que vocês fechassem os seus olhos. Imaginem-se na sua adolescência, aos seus 15 anos de idade. Quais eram os seus sonhos? O que vocês viviam? Quais eram os seus medos, suas certezas? Em qual cidade vocês moravam? Como era a sua escola? A minha cidade era Ilhabela, o lugar onde eu nasci, meu berço amado. A minha escola era muito divertida, eu tinha muitos amigos e podia ir para a praia, me divertir, enfim, curtir o que a natureza poderia me dar. Imaginem agora vocês, aos 15 anos de idade, ouvindo 3 palavras. Você tem câncer. A vida me disse isso. Você tem câncer. O começo foi muito difícil. Por bons períodos, eu não fui ouvido. Diziam para mim que a dor que eu sentia talvez era uma preguiça de não ir para a escola ou de cumprir com meus afazeres. Os médicos diziam para mim que era a dor do crescimento. E, de fato, com razão, algo crescia dentro de mim. Eu fui diagnosticado com um tumor na minha tíbia esquerda, com 22 centímetros. Demorei 1 ano para diagnosticar, o que levou ao tumor a estar num estágio muito avançado. Eu passei por 35 sessões de quimioterapia, mais de 100 dias internado. Chegou um momento do meu tratamento onde eu estava com 3 bombas conectadas ao meu corpo. A de morfina, a de quimioterapia e a de antibióticos. Toda essa fase dentro do hospital me gerou a solidão. Eu me sentia muito sozinho. Por mais que eu tinha meus amigos e meus parentes comigo, eu ainda sentia muito sozinho. Eu enxergava do meu dia apenas 4 dedos, que era o que a janela do meu quarto poderia abrir, porque se fosse mais, eu poderia me enforcar naquela janela. E diante de tantas cirurgias e de tantas tentativas mal-sucedidas na minha perna, eu realmente pensei muitas vezes no autoextermínio. Chegou um ponto do meu tratamento onde eu olhei para cima e questionei a Deus. Será que existe alguém aí em cima? Será que alguém está olhando por mim? Por que eu estou passando por isso? E esse é um ponto interessante. Vocês já se perguntaram por quê? Por que eu? Por que eu estou passando por isso? E é uma coisa que a gente entra num buraco negro, porque quando a gente faz essa pergunta, por quê? Fica meio que pré-estabelecido na nossa cabeça de que alguém vai nos dar a resposta. E existem coisas na nossa vida que a resposta, quem tem que buscar somos nós. Foi aí que uma voz ecoou na minha cabeça. Não é o porquê que você tem que se perguntar, é o para quê. Para que você está neste hospital? Para que você está passando por isso? Eu tive o privilégio de poder ter curado o câncer, curado a minha infecção e ter voltado para a sociedade andando dessa maneira. Reparem nas compensações do meu quadril, reparem na compensação também do meu tronco, da minha coluna. De novo, decorrente ao tumor ser tão grande, ele havia comprometido a minha perna inteira, o que levou à necessidade de colocar uma endoprótese no lugar do meu osso, o que me gerou uma infecção e cirurgias essas que duravam 14 horas. Toda quinta-feira eu fazia uma cirurgia nova. Eu voltei à sociedade andando desse jeito. Voltei para o meu trabalho, para a minha escola, para os meus amigos. Mas eu costumo dizer que essa fase foi uma fase onde, naqueles filmes de guerra, retrata muito bem quando o soldado volta da guerra e ele não consegue se desconectar daquilo que outrora ele viveu. E assim era eu. Eu tinha problemas de relacionamento com a minha família, eu tinha problemas de autoaceitação, eu tinha problemas com meus amigos. Foi aí que Deus, em seus métodos, me deu mais uma oportunidade. Lá estava eu, aos 18 anos, novamente dentro de um hospital oncológico, só que dessa vez apenas com uma infecção. Lembro do meu médico ter entrado pela emergência, já olhado para mim, abaixado a cabeça, engolido a seco, sentou do meu lado e falou: Lucas, você já viu essa novela, já fizemos 4 cirurgias, vamos ter que repetir o procedimento. Naquele momento, eu não tinha palavras, eu não tinha chão. Novamente estava eu indo para o hospital. Aquilo não fazia sentido para mim, sendo que eu não tinha câncer. E uma voz ecoou na minha cabeça: se livra disso, você é mais do que isso. Essa condição não define quem você é. Agora é uma oportunidade. Foi aí que outra voz soprou na minha cabeça: ampute a sua perna. Aquela voz foi ganhando conta do meu corpo, conta do meu coração e da minha razão.
Foi até, então, o momento que eu chamei meu médico novamente no quarto. Ele ficou meio bravo comigo. Lucas, o que eu estou fazendo aqui? Há poucas horas atrás eu estava aqui com você, não estou entendendo. E eu olhei para ele e disse, eu quero que você ampute a minha perna. Quando eu pedi isso para ele, ele arregalou os olhos, deu um passo para trás, engoliu a seco novamente e me perguntou, mas por qual motivo você está tomando essa decisão? E eu falei para ele, não aguento mais ser limitado. Não aguento mais eu ter que carregar a minha perna, e não ao contrário. Ele acatou mais ou menos a decisão, porque para um ortopedista é meio difícil a amputação. E horas depois, tinham 10 psicólogos, inclusive o psiquiatra, dentro do meu quarto. Aquilo me chocou. Será que eles estão achando que eu sou maluco? E o psiquiatra tomou a voz. Perguntou, Lucas, por que você está tomando essa decisão? E lá estava eu, com 18 anos, falando sobre empatia para um psiquiatra. Esse foi o primeiro desafio sociocultural que eu enfrentei dentro do hospital. Foi quebrar os paradigmas dos protocolos e principalmente da mentalidade. Nessa época, a amputação era dada como um fracasso. Perdemos a luta, porque perdemos um membro. Quando eu voltei novamente para a sociedade, dessa vez amputado, do dia para a noite eu era o cara sem uma perna. Olha, mãe, ele é um robô. E aquilo, no começo, me incomodou, de fato. Eles falavam para mim que eu não era capaz de exercer as minhas funções, com muito preconceito, né? Com coisas que diz a respeito ao capacitismo, né? Hoje em dia, bastante e amplamente discutido. E toda essa pressão social e essa pressão que eu tive dentro do hospital oncológico me levou a ter raiva e ter angústia. Foi aí que Deus me deu mais uma oportunidade. Coincidências ou não, na rua da minha casa tinha uma academia. Academia essa que era do meu primo, onde eu comecei a minha trajetória. Aqui eu trouxe uma breve retrospectiva para vocês, para mostrar como que eu cheguei até onde eu cheguei, que eu vou falar para vocês aqui. Repara na inconfiança de andar as muletas. Eu não tinha destreza, não tinha nada, apenas uma vontade. Foi aí que eu comecei na academia do meu primo. Comecei fazendo crossfit, comecei pelo jiu-jitsu também, onde eu aprendi a arte do chão, a arte de cair, e principalmente a disciplina. Tanto me ajudou. Tive a oportunidade de entrar no Lúcio Montoro, o maior centro de reabilitação da América Latina, onde eu tive a dignidade e de poder andar novamente. Repare, as mancadas, eu ainda continuo dando umas mancadas hoje em dia, mas menos, porque eu passei por um belo trabalho de reconfiguração postural, corporal, que me levou a um tema pouco discutido e também que é um tabu, o membro fantasma. Aqui, eu estou tentando calejar o meu coto para que eu possa aceitar melhor a prótese e possa andar por uma longa distância ou até mesmo usar ela por mais tempo. Foi a hora que eu comecei a ganhar mobilidade, voltar ao que eu fazia. Os treinos específicos sempre fizeram parte da minha rotina, da minha evolução. Foi a hora que eu comecei a correr. E isso foi libertador. Uau, fazia muito tempo que eu não corria. Vale ressaltar que existem tecnologias de acessibilidade para cada ocasião. Essa prótese que hoje eu uso, ela não é para correr. E é algo extraordinário, alguém correndo com algo que não é feito para correr. Foi aí que eu ganhei destreza, principalmente de abdômen, de quadril e força, e eu comecei a entrar nos esportes aquáticos, nos esportes de prancha. Até a hora que eu cheguei no skate, foi muito legal também essa fase de você ter a confiança, de você ter o equilíbrio, de você saber a distribuição do seu corpo. Isso é fundamental para um amputado. E hoje, paixão da minha vida, o mountain bike. Toda essa raiva, toda essa angústia, eu busquei aplicar em algo que fizesse sentido para mim e que fizesse eu transformar a minha condição. Foi aí que, em 2017, fui campeão da América Latina pelo CrossFit. Em 2018, estava eu disputando o meu primeiro mundial. Dessa vez, o 6º atleta mais bem condicionado do mundo. Todo esse condicionamento abriu portas para o multiesportes. Foi aí que eu conheci a canoa havaiana, na qual eu sou bicampeão brasileiro de Paravaá. Fiz todas as travessias mais importantes do esporte. Travessias essas que duram 9, 10 horas. O auge da minha carreira
foi quando eu entrei para o trekking de montanha e eu tive a oportunidade, na pandemia, poder explorar a Chapada Diamantina, onde eu fiquei por volta de 2 meses em total exílio e num ambiente inóspito. Tudo isso me deu uma vontade de algo maior. E um algo maior me chamava. Foi aí que um belo dia, meu médico me ligou. Lucas, eu estou com uma criança aqui e eu gostaria de propor uma amputação para ele. Uau! O que antes era dado como fracasso, hoje é qualidade de vida. Quanta revolução! Quando eu fui conversar com aquela criança, uma chama se acendeu dentro do meu peito. E eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Aquela criança, ela era o retrato meu de quase 10 anos atrás. Essa criança era o Daniel. Daniel tinha 16 anos de idade. Quando eu conheci ele, ele tinha 28 tumores no pulmão, já havia amputado sua perna e estava enfrentando câncer pela 3ª vez. Ele era o típico estereótipo da pessoa com câncer, careca, apático, infeliz, sem perspectiva de vida. Eu lembro de sua mãe ter conversado comigo e falado, Lucas, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. E eu falei, nós temos uma coisa a ser feita. Toda essa trajetória de performance, de esporte, me trouxeram pessoas. Pessoas essas que me ajudaram a ser quem eu sou. Profissionais altamente capacitados. Que com uma breve explicação e uma breve mentoria, pôde me ajudar a transformar a vida do Daniel. A transformação veio através da sua alimentação. A alimentação dos hospitais oncológicos e das casas de apoio a pessoas oncológicas é, em sua maioria, insumos ultraprocessados, enlatados, sucos de caixinha, enfim. E eu disse para a mãe dele que se ele continuasse com essa alimentação, uma alimentação pesada, com proteínas gordurosas e com coisas inflamatórias, a estatística de vida dele, né, que os médicos tinham dado, ia se cumprir. E que se ela quisesse prolongar esse diagnóstico, ela teria que mudar a alimentação do seu filho. Converse com a nutricionista, eu disse a ela. Ela me ligou logo em seguida frustrado. Eu não tenho acesso à cozinha da casa de apoio por questões de protocolo. Novamente, estava eu me deparando com o protocolo. Foi aí que essa mãe teve uma ideia genial que superou todas as minhas expectativas. Ela comprou uma panela elétrica e um liquidificador e passou a todos os dias cozinhar dentro do seu quarto. Além disso, ela descobriu que a 2 quadras da casa de passagem tinha uma feira de orgânicos. Então ela fazia uma breve atividade física para chegar até o alimento, pegava alimentos orgânicos, voltava e cozinhava para o seu filho. O resultado disso foi que em 3 meses, o Daniel estava com o cabelo feliz e consciente. Foi aí que nasceu o Iron Leg. O Iron Leg é algo maior do que eu. É algo que eu criei com o intuito de desmistificar o câncer e levar a educação através do esporte e da qualidade de vida. As crianças foram chegando até mim, até hoje chegam amputados das diversas maneiras, por acidentes, por diabetes, por câncer, enfim. A cada dia que passa, mais amputados conversam comigo. E eu posso ter o privilégio, hoje, de levar clareza para essas pessoas, principalmente sobre a amputação e principalmente sobre a proliferação das doenças. Toda essa demanda me levou a estudar, e estudar muito. E eu cheguei a estatísticas essas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, 2 milhões de pessoas, no período de 2023 a 2025, vão ser diagnosticadas com câncer. A obesidade é o principal fator para a proliferação dessa doença. Obesidade essa que atinge 20% da população brasileira, sendo que além desses 20%, 55% da população está com sobrepeso. Dessas 2 milhões de pessoas sendo adoecidas a cada 3 anos, 36 mil são crianças. O que dificulta ainda mais a vaga a essas pessoas a um tratamento de qualidade e a um tratamento, né? Você ter essa dignidade de fazer um tratamento hoje é muito complicado. Quem passa por isso sabe do que eu estou falando. O ano de 2020 chegou ao fim com quase 20 milhões de pessoas diagnosticadas no mundo, sendo que 10 milhões morreram. Mais de 50% das pessoas morrem. Eu provei isso na prática. Dentro do meu projeto, quase todas as crianças morreram. O que me levou a uma reflexão muito profunda sobre a morte.
E eu comecei a descobrir que não é a morte que é a ênfase, porque a morte é a única certeza da vida, e sim a vida. Como estamos vivendo? Como estamos nos alimentando? Como estamos vivendo em comunidade? Todo esse fascínio por esse mundo, pela complexidade humana, pela capacidade humana de se transformar e ao mesmo tempo se autoconsumir, me levou à profissão que eu escolhi para o meu futuro. Atualmente, sou estudante de psicologia. Uau! Aquela criança de 18 anos de idade que estava tentando provar algo para a equipe médica e principalmente para os psicólogos, quer ser um psicólogo. Quando eu entrei na faculdade, eu me deparei com outras doenças tão complexas quanto o câncer. E uma delas que eu quero compartilhar com vocês aqui, que reflete muito na sociedade atual que nós vivemos, que é a depressão. Estima-se que a depressão atinge no mundo 320 milhões de pessoas. 10% do Brasil é ansioso, o que faz o Brasil o país mais ansioso do mundo. Toda essa ansiedade, todo esse caos geram um custo para a economia mundial de US$ 1 trilhão. São milhares e milhões de pessoas sendo impedidas de exercer a sua função, a sua profissão, impedidas de conviver com a sua família. Muitos chegam ao autoextermínio. Dinheiro nós temos, mas aonde nós estamos gastando? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Estamos sendo solidários? Estamos sendo egoístas? Estamos criando algo a mais, maior do que nós? E antes de encerrar essa apresentação, apresentações do tipo terminam com aplausos. E muitas vezes esse aplauso contagia as pessoas e às vezes elas nem sabem por que elas estão aplaudindo. Eu gostaria de propor, para encerrar, em nome de todas as pessoas, todas as crianças que passaram pelo projeto Iron Leg e que hoje não estão aqui, a todos os nossos parentes que perderam suas vidas por essa doença e a todas as pessoas que estão lutando pelo câncer, eu gostaria de propor silêncio. Mas o silêncio no intuito de reflexão e intuito de respeito.